Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a possibilidade de colisão entre os direitos da personalidade e a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. Então, um possível choque entre dois direitos, os direitos da personalidade e a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. Vamos lá. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de pensamento são direitos fundamentais previstos na nossa Constituição Federal. Então, nossa Constituição Federal, no artigo 5º, traz os direitos e garantias fundamentais. Dentre esses direitos e garantias fundamentais está a nossa liberdade de imprensa, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de pensamento, que são direitos importantíssimos. Então, no Estado democrático em que nós vivemos, a liberdade de imprensa, ela é uma garantia constitucional, ela é um direito fundamental. Então, não pode haver censura prévia. Então, a liberdade de imprensa, ela traz essa impossibilidade de censura dentro dos seus veículos de comunicação. Então, nós temos como um direito fundamental, importantíssimo, a nossa liberdade de imprensa, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de pensamento. Só que, além desse direito, nós temos um outro, que pode, em muitas situações, colidir com essa liberdade de imprensa, que são os nossos direitos da personalidade. Então, nós vimos que os direitos da personalidade são importantíssimos, são eles que garantem a dignidade da pessoa humana, eles estão previstos no nosso Código Civil e eles coincidem muitas vezes, ou melhor, coincidem não, eles também são um direito fundamental. E esses direitos podem se chocar. Eu posso ter, numa situação real, um direito da personalidade chocando-se com a liberdade de imprensa. Eu posso ter um direito de imagem, um direito de honra, um direito de privacidade, de intimidade, chocando com a liberdade de imprensa, que é um direito fundamental. Aí, quando choca, qual prevalece? A liberdade de imprensa, a notícia vai ser dada independentemente se ela está violando ou não o direito da personalidade, ou não, a notícia não deve ser dada caso ela viole um direito da personalidade. Tem como eu afirmar categoricamente qual desses direitos prevalece? Não. Não tem como eu afirmar categoricamente qual vai prevalecer. Por que não? Porque os dois direitos estão no mesmo grau hierárquico. Direitos da personalidade e liberdade de imprensa estão no mesmo degrau, vamos dizer aqui, de uma hierarquia. Não existe entre eles um que seja mais importante e o que seja menos importante. Não existe, na verdade, hierarquia entre esses dois direitos. Os dois ocupam o mesmo patamar de importância, vamos dizer assim. Então, a liberdade de imprensa é tão importante quanto os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são tão importantes quanto a liberdade de imprensa. Ok, Cristiana, a gente sabe disso. Mas e se houver essa colisão, se houver esse conflito, se houver esse duelo, qual prevalece na análise real? Qual deve prevalecer? Qual vai ser a decisão do juiz no caso concreto? Já que não existe hierarquia entre eles, já que não existe um mais nem um menos importante, então não tem como eu responder essa pergunta aqui agora objetivamente. Por quê? Se não existe hierarquia, o juiz vai ter que analisar sempre o caso concreto. E para ele analisar o caso concreto, existe uma técnica muito conhecida que é chamada técnica de ponderação de interesses, que sempre vai ser usada quando ocorre a colisão entre dois direitos fundamentais. Porque lembra, direitos da personalidade também são direitos fundamentais. Então, sempre que ocorre a colisão de dois direitos que são no mesmo degrau, que têm a mesma importância, que estão no mesmo patamar, eu só consigo resolver esse duelo, eu só consigo resolver esse conflito através de uma técnica de ponderação de interesses. Vou colocar o caso real em uma balança, vou colocar de um lado liberdade de imprensa, é importante a divulgação desse fato, vou colocar do outro o direito da personalidade e vou analisar qual que deve prevalecer nesse caso concreto.
e através disso o juiz então decide com base no caso concreto qual que deve prevalecer, porque não existe um mais nem um menos importante, tá? Lembrando o seguinte, regra, liberdade de imprensa. Só que a liberdade de imprensa ela não pode ser absoluta, ela não pode ser ilimitada. Por quê? Porque ela não pode ferir os direitos da personalidade. Ela não pode ferir a dignidade da pessoa humana. Cris, quando essa colisão existir, como é que eu vou resolver? Caso concreto, técnica de ponderação de interesse. Nós vamos ponderar a situação real e ver naquele caso qual que deve prevalecer. Se a notícia será veiculada ou se não, se protege-se o direito da personalidade, tá? Há uma súmula bacana do STJ, que é a súmula 221, que diz o seguinte: são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de comunicação. Isso facilita na hora da reparação civil. Então, se o veículo de comunicação ultrapassou a liberdade de imprensa, se ele fere um direito da personalidade e eu, que fui a vítima dessa violação, quero uma reparação civil por isso, eu posso pleitear essa reparação civil tanto frente à pessoa que publicou, que fez, o autor do escrito, o autor da fala, do áudio, quanto o proprietário do veículo de comunicação onde aquele escrito foi veiculado. Então fica mais fácil para eu cobrar uma reparação civil. Agora, eu falei que a liberdade de imprensa, liberdade de expressão e liberdade de pensamento. O mesmo raciocínio da liberdade de imprensa eu aplico a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. E aqui é muito importante o seguinte: Cris, eu tenho liberdade de expressão? Tenho. Eu tenho liberdade de pensamento? Tenho também. Então, existem coisas na vida que eu não concordo. Ótimo, maravilha. Certo? Posso falar aquilo que eu discordo? Posso falar aquilo que eu não estou de acordo? Posso, devo me expressar, devo manifestar o meu pensamento. Agora, essa é a minha liberdade de expressão, essa é a minha liberdade de pensamento, que são aqueles discursos, né, que eu faço, aquelas manifestações de pensamento, elas não podem ser manifestações de pensamento que visam o ódio, que visam a intolerância, que visam o desprezo pela outra pessoa. Por quê? Porque a proibição de atos discriminatórios, eles se aplicam tanto às pessoas jurídicas, às pessoas públicas, quanto às pessoas físicas, à pessoa humana. Então, da mesma forma que a imprensa não pode veicular algo que traga ódio, que traga desprezo, que traga intolerância, que normalmente estão ligadas a etnia, a religião, a orientação sexual, eu, pessoa física, pessoa humana, também não posso trazer discursos que tragam esse ódio, esse desprezo, essa intolerância. Apesar de eu ter a minha liberdade de expressão, lembrem, essa minha liberdade de expressão ela não é absoluta e nem limitada. Ou seja, ela tem que necessariamente respeitar os direitos da personalidade. Então, se eu não concordo com a orientação sexual de Beltrano, se eu discordo da religião de fulano, se eu acho feia a cor de cicrano, certo? Eu não posso manifestar, expressar isso de forma a trazer intolerância, desprezo, ódio, porque a minha liberdade de expressão ela não é maior do que o direito da personalidade daquela pessoa. Então, são direitos do mesmo patamar, mas, neste ponto, o direito da personalidade prevalece, tá? Então, que eu tenho a liberdade de me expressar, que eu tenho a liberdade de expor o meu pensamento, tenho. Mas essa minha liberdade não pode ser discriminatória, a ponto de ferir o direito da personalidade de outra pessoa. Se eu faço isso, eu vou ser penalizado por isso, correto? Inclusive através de uma ação reparatória. Então, fixe, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão é a regra, todavia não é absoluta.
todavia não é limitada. Sempre tem que preservar a dignidade da pessoa humana, sempre tem que preservar os direitos da personalidade, tá? Ponto importante aqui também, dentro dos direitos da personalidade e dessa liberdade de imprensa, liberdade de expressão, é a questão das chamadas biografias não autorizadas. Então, vamos lá. Se eu tenho liberdade de imprensa, se eu tenho liberdade de expressão, eu posso, Cris, publicar a biografia de uma pessoa sem a autorização dela? Vamos lá. Especificamente de pessoas públicas ou pessoas que tenham participado de acontecimentos públicos, históricos, que tenham algum interesse cultural à coletividade. Essas biografias dessas pessoas públicas ou que tenham participado desses eventos culturais ou algum momento histórico, algum momento de interesse coletivo, podem ser publicadas ainda que sem a autorização do biografado, ainda que sem a autorização dos herdeiros do biografado, se eu estou falando de uma biografia póstuma? Pode justamente em razão da liberdade de imprensa, em razão da liberdade de expressão. Então, o interesse social pelo conhecimento dos fatos vai sobrepor aqui a essa autorização do biografado dos herdeiros. Então, se eu estou falando de uma pessoa pública, se eu estou falando de uma pessoa que participou de um evento público de interesse coletivo, que faz parte da história do país, essas biografias podem ser publicadas sim, ainda que sem autorização desses biografados. Lembrando que a liberdade nunca é absoluta. Então, essas biografias elas não podem violar a dignidade da pessoa humana, ok? Havia uma tendência da jurisprudência, ela se inclinava em proibir esse tipo de publicação de biografia. Ou seja, a biografia só poderia ser publicada com autorização da pessoa biografada. Mas o STF, através de um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação 4.815 do Distrito Federal, entendeu que os artigos 20, depois vocês fazem a leitura, e 21 do Código Civil deveriam ser interpretados conforme a Constituição Federal. E entendeu então que essas biografias, elas poderiam ser publicadas desde que eu estivesse falando, como eu disse já, de pessoas públicas ou pessoas que tenham participado de acontecimentos de interesse coletivo. Então, já que a Constituição Federal traz como garantia fundamental a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, então o artigo 20 e 21 do Código Civil tem que ser lido com os olhos da Constituição Federal. Ou seja, nós vamos permitir, o STF permitiu, a publicação dessas biografias não autorizadas destas pessoas que eu disse anteriormente, desde que, lógico, não ultrapasse o limite dos direitos da personalidade, desde que não venha ferir a dignidade da pessoa humana, das pessoas que estão sendo biografadas, correto? Outro ponto também muito importante ainda dentro dessa liberdade de imprensa, de expressão, de direitos fundamentais, é o que nós podemos trazer sobre o direito ao esquecimento e a liberdade de imprensa. Lembra que eu disse que os direitos da personalidade, eles estão previstos no Código Civil, mas que eles não estão previstos de forma taxativa, eles estão previstos de maneira exemplificativa. Tanto é assim que o enunciado 274 já estabeleceu essa regra de rol não taxativo, de rol exemplificativo. O que seria o direito ao esquecimento? O nome já diz, tá? Seria a possibilidade de você pleitear que fatos pretéritos que não interessam mais às pessoas, fatos dos quais você se arrependam, que eles sejam esquecidos, que eles não sejam mais veiculados, que eles não sejam mais expostos em razão do direito ao esquecimento. Você quer passar uma borracha naquele passado que você viveu, você não quer que aquilo seja lembrado novamente, que aquilo seja apagado. Então, todo mundo na vida, né, se não fez, ainda vai fazer algo que possa vir a se arrepender. Seja até uma obra que você tenha escrito, seja um filme que você participou, seja algo que você tenha feito e que hoje não condiz mais com a sua realidade. E você quer pleitear que aquilo seja esquecido, que aquilo não seja mais veiculado. Só que
eu tenho esse direito ao esquecimento é um direito da personalidade. Cris, mas ele não está previsto no Código Civil. Não importa. Os direitos da personalidade não estão previstos taxativamente no Código Civil. O direito ao esquecimento é um exemplo disso. Ele não está previsto no Código Civil. Se a gente for lá do artigo 11 ao 21, nós não vamos encontrá-lo, mas ele é um direito da personalidade. Então, eu tenho o direito ao esquecimento. Todos nós temos o direito ao esquecimento. Só que existe outro direito fundamental aqui, muito importante, que é o que a gente já vem falando nesse vídeo o tempo todo, que é a liberdade de imprensa. Então, vamos lá. Eu, Cristiane, titular de um direito da personalidade, direito ao esquecimento, quero que determinada notícia que foi veiculada há 20 anos atrás com o meu nome seja esquecida, seja apagada, não passe mais. Correto? Porque aquilo já não condiz à minha realidade. Se a imprensa ela quer trazer isso de volta, ela quer informar isso novamente, qual que prevalece? O meu direito ao esquecimento ou a liberdade de imprensa? Olha, outra colisão de dois direitos fundamentais. Esquecimento, liberdade de imprensa. E aí, os doutrinadores, eles trazem um exemplo clássico de uma pessoa X, que foi, na época, há mais de 10 anos atrás, ela participou, né? Ela foi colocada como sendo um dos participantes de um crime hediondo e depois de muitos anos descobriu que essa pessoa não tinha participado, foi uma confusão que se fez, ela não havia participado daquele crime, ela foi inocentada. E depois de muitos anos, a imprensa ela resolveu fazer uma retrospectiva desse fato e trazer de novo, contar de novo essa história em um determinado programa X. Essa pessoa, ao saber que essa notícia seria veiculada novamente, ela pleiteou judicialmente que não fosse veiculada, porque aquilo já tinha feito muito mal a ela já tinha comprovado que ela não tinha participado daquele crime, e isso poderia trazer à tona algo que já estava esquecido, que ela queria esquecer, aquilo fez um mal muito grande a ela. E o juiz, né, no caso concreto, ponderando esses dois fatos, liberdade de imprensa, de informação, que é fundamental, e o direito ao esquecimento dessa pessoa específica, e entendeu o seguinte: esse interesse, essa divulgação dessa notícia, ela vai trazer, é algo que interessa à coletividade, é alguma notícia de interesse cultural, de interesse histórico? Não. Então, neste caso, prevaleceu a liberdade, prevaleceu o direito ao esquecimento, prevaleceu o direito da personalidade. E a liberdade de imprensa, então, perde aqui. A notícia não pôde ser veiculada, o programa não pôde transmitir aquele fato. Por quê? Porque o juiz entendeu que naquela situação, o direito da personalidade prevaleceria sobre sobre a liberdade de imprensa. Correto? Então, aqui a gente termina. E na próxima aula nós vamos falar, então, nos próximos vídeos, sobre a proteção dos direitos da personalidade. E aí nós vamos entrar no estudo do artigo 12 do nosso Código Civil. Posteriormente vamos classificar os direitos da personalidade, vamos dizer quais são eles, lembrando que aqui nós vamos estudar exemplos de direitos da personalidade, existem outros direitos que não estão previstos no Código Civil. Ok?